Gente, o Arquimedes falou aqui que tá achando que a torcida do CSA tá ficando modinha porque tá deixando de ir para o Rei Pelé. Bom, isso daí pode ser também caso de algumas repercussões que a galera coloca aí, mostrando que o CRB teve maior média de público no campeonato alagoano. Mas isso tudo aí, se for colocar na balança, pessoal, for colocar na balança em relação a exatamente o que é que teve de impacto os públicos, né? Vamos lá. O CSA jogou em casa contra o CSE, o Muricy, o Asa e o Asa de novo. O Asa jogou em casa contra o CRB, o Penedense, o CSE, o CSA e o CRB na final. E o CRB jogou em casa contra o CSA, ou seja, teve um clássico como mandante, o Penedense, o Cururipe, o Penedense de novo na semifinal, inclusive o público do CRB na semifinal foi horripilante, né? 4 mil pessoas, cara, numa semifinal. Mostra quem é modinha de verdade, né? Aí na final tiveram 13.270. Isso daqui foi o que aumentou drasticamente a média de público do CRB, certo? Em 5 jogos, isso daqui representa um pouco mais de 2.500, né? Não, 2.500 não. Isso isso aí que representa 13 dividido por 5 dá... Não, 12.500 dividido por 5 dá 2.500. Então, isso representa um aumento na média de 2.500 torcedores no estádio, certo? Então, olha só. Se for comparar somente até onde os 3 times jogaram, a média até a semifinal do CRB foi 4.800 torcedores. A do CSA, 6.000. A média geral do CRB foi 6.500 torcedores, certo? Contando com a final, coisa que o CSA não teve. Então é injusto você comparar a média de público do CRB com o CSA no Campeonato Alagoano. Mesmo tendo todo o demérito do CSA de não ter ido para a final, aí é demérito do CSA mesmo, certo? Demérito mesmo do CSA, mas vamos supor que o CSA tivesse colocado os mesmos 11 mil do jogo contra o Asa numa possível final. A média do CSA teria ido para 7 mil pessoas no estádio, no campeonato inteiro, certo? Mas isso não aconteceu, então não vem ao caso. Se tivesse tido os mesmos 13 mil lá no estádio do CRB, teria ido para 7.400, certo? Então, assim, é injusto colocar na mesma balança o público de CSA e CRB. Até porque o CRB teve até um clássico contra o CSA como mandante, né? E que boa parte desse público aqui do CRB contra o CSA, ele foi de torcida do CSA, né? Então, é injusto também você colocar na balança um campeonato onde um time tem um clássico como mandante e o outro não tem, certo? Então, até na média da primeira fase, a média do CRB foi maior do que a do CSA, exatamente por conta desse clássico aqui. Se for dividir pelos 3 jogos que o time fez como mandante, né, na primeira fase, porque só tiveram 3 jogos como mandante cada um deles, certo? Esses jogos aqui são da semifinal, tá? Então, dividido por 3 aqui, só esse jogo aqui contra o CSA já foi quase 3 mil como de mandantes, de média de público, certo? Já influenciou muito isso daqui, um público como mandante. Então, é injusto você colocar tudo na mesma balança, certo? Então, até também, comparando, por exemplo, os públicos da estreia de CSA e de CRB no Campeonato Brasileiro, eu vou pegar aqui, gente, no site da CBF, os 2 borderosos, mas eu já peguei, já mostrei aqui na live, sendo que para trazer toda a nossa transparência, certo? Eu vou pegar de novo aqui os borderos de cada uma das partidas de CSA e de CRB na rodada de estreia, porque o CRB, após ter sido campeão alagoano e jogando um campeonato brasileiro da Série B, colocou 4.800 pessoas na partida de estreia, o que para a torcida do CRB não é um número ruim, tá? E o CSA
depois de ter perdido o Campeonato Alagoano numa semifinal, depois de ter sido eliminado de uma Copa Alagoas, onde era obrigação, né, já era obrigação o alagoano, mas chegar numa Copa Alagoas e ser eliminado ali do mesmo jeito, também traz uma frustração enorme para o torcedor. Público na estreia, 6.200 pessoas. O CSA colocou quase 1.500 pessoas a mais do que o time do CRB, mesmo tendo toda essa injustiça também na comparação entre as duas. Tá ligado? Entre as duas estreias. Então, assim, bicho, não caiam nessa falácia que o pessoal traz aqui, essas matérias, esses assuntos tendenciosos que uma imprensa fajuta de Alagoas acaba querendo empurrar a goela abaixo de todo mundo, né? De que o CRB tá crescendo, a torcida tá com a torcida mais raiz, não sei o que. Isso é uma falácia, certo? Não caiam nessa e tragam sempre dados, fatos, como eu acabei de trazer aqui. No Campeonato Alagoano, os caras tiveram uma final que tem um apelo de público gigantesco e um clássico que tem um jogo de maior apelo de público, né, de uma primeira fase, a favor deles. Então ninguém colocou isso na balança, né, porque querem criar uma narrativa completamente desbalanceada e desonesta, né, em relação a isso. E também no Campeonato Brasileiro, comparando as estreias com o time do CRB, que estava empolgado com mais um título alagoano, né? E um CSA que vinha desolado porque não conseguiu nenhum dos objetivos na primeira fase da temporada. O CSA colocou um público bem maior do que o CRB, certo? Não estou conseguindo aqui abrir o site da CBF, ele está meio travado aqui, ó. Eu boto aqui futebol brasileiro para abrir as tabelas aqui. Agora abriu, beleza. Mas aqui, ó, Série B. Vamos abrir aqui a rodada de estreia, né? Pra mostrar aqui o público do time. Documentos. Boletim financeiro. Aí vamos lá na Série C agora, pra gente mostrar aqui a estreia do CSA. Primeira rodada. Cadê? Pô, tá meio lentinho também, né? Mas calma. Primeira rodada aqui, CSA e Anápolis. Documentos. Bora, meu irmão. Tá travada na peste. Aqui, documentos, boletim financeiro. CSA e Anápolis, 6.300 pessoas no estádio. CRB e Chapecoense, estreia do Campeonato Alagoano, 4.900 pessoas no estádio. Então, o CSA colocou 1.400 pessoas a mais do que o CRB na estreia, mesmo tendo tudo isso que eu falei. O time do CRB vindo empolgado pelo primeiro tetra campeonato que os caras puderam ver desde muito tempo, né? Conquistaram o tetra, tudo, e o CSA com a torcida numa pressão desgraçada. A torcida do CSA se fez muito mais presente do que a torcida do CRB, certo? Inclusive, da torcida do CRB, de gratuidades, teve 1.600 gratuidades, viu? 1.643 gratuidades na torcida do CRB. E na torcida do CSA, 1.860 gratuidades. É um valor muito alto, uma quantidade muito alta de gratuidades, né? Mas, mesmo assim, né, bicho? Se não fosse gratuidades, o público do CRB teria sido 3.600. Não, 3.500 e pouco. E o do CSA teria sido 4.500 e pouco, 4.400 e pouco, né? Mas, mesmo assim, o do CSA ainda teria sido maior. E, bicho, nunca comparem, tá? Repito, cara, nunca comparem. E não caiam na falácia da imprensa tendenciosa que tenta trazer tudo de positivo para o CRB e tudo de negativo para o CSA. Lembra da entrevista do Roberto, por fazendo tempestade em copo d'água? Não caiam nessa falácia, gente. Tá?